Você já ouviu falar no termo brainstorming, traduzido do inglês tempestade de ideias? Esse termo é muito utilizado no setor de marketing e no mercado publicitário. Nesse podcast a gente vai falar um pouco de como você vai usar o brainstorming e quais as técnicas para um brainstorming bem efetivo. Eu vou abrir minha fala, com uma frase que vai definir bem o que é o brainstorm, Uma frase que diz basicamente o seguinte: a melhor forma de ter uma ideia é ter muitas ideias. Então eu acho que essa frase vai definir bem para vocês um princípio, e dar um contexto sobre o que é o brainstorm. Então eu proponho que a gente volte para a base e vamos dar um contexto histórico para o brainstorm, Então, para entender a história dessa técnica, é preciso conhecer um pouco mais sobre o homem que criou ela. O nome dele é Alex Osborne. E para você que está vendo o sobrenome dele, não, ele não é nenhum vilão do Homem-Aranha e não tem nenhum parentesco com algum cantor de rock. Ele foi um profissional do ramo da publicidade e um estudioso do pensamento criativo. E só para vocês entenderem um pouco da magnitude desse profissional, ele já fez trabalhos até mesmo para Chrysler, que é uma das marcas mais famosas de carro no mundo. E ele foi autor de vários livros, todos eles relacionados com esse meio da publicidade, esse meio publicitário que a gente trabalha. E um dos livros mais famosos dele foi O Poder Criador da Mente. Vocês podem ver pelo nome do livro que ele já é bem sugestivo. Só que como que nasce esse termo brainstorm, tempestade de ideias? Numa obra lançada dele em 1942, How to Think Up, ele menciona o brainstorm pela primeira vez. E desde então, essa nomenclatura, essa técnica, que começa como uma pequena chuvinha, vira uma tempestade nos dias de hoje, sendo usada por várias empresas, em vários meios, de diferentes maneiras, não só para o trabalho, mas creio que hoje em dia, em diferentes áreas, a gente acaba usando o brainstorm. E a ideia do brainstorm em geral é você compartilhar ideias, mesmo que elas não sejam um pouco ineficientes, na primeira visão, mas que no final elas agreguem, e agregue em tudo isso consiga ser lapidado. Acho que esse que é o grande objetivo, Você levantar várias ideias para ter uma soluções para algum problema, ou ideias que consigam chegar até lá, não necessariamente a solução, enfim, mas você conseguir levantar essas ideias nessa reunião, que ela é um debate bem espontâneo e sem você ter medo, receio de ser julgado pelo que você vai falar. Então a ideia do brainstorm é você reunir todos esses pensamentos vindo de várias pessoas diferentes para conseguir chegar em uma solução específica, depois você lapidar todo esse conteúdo que você agregou ali no momento. É sempre importante você ter o máximo de pessoas possíveis para você fazer um brainstorm. Não digo assim, 50 pessoas, eu acho que 20 pessoas. Acaba que quando esse debate precisa de todo mundo dar sua opinião, é bem importante isso. Eu acho que com muitas pessoas acaba que fica uma coisa muito grande, então ele fica no objetivo, na maioria das vezes, você ter a tua equipe que quer solucionar um problema e todo mundo com um pensamento alinhado começa a gerar esses insights, E a ideia especificamente é você conseguir lapidar elas no final. A ideia é que ela comece de repente um pouco devagar e no final esteja todo mundo maluco e optando e falando coisas, sem ter receio nenhum de se aquilo, você vai ser julgado por falar uma coisa, uma besteira, Mas é um erro muito grande quando você pensa que um brainstorm é uma discussão sem um objetivo, sem pelo menos um estudo prévio do que você precisa, Porque não é uma discussão para você,
tipo, falar coisas aleatórias, você tem que ter um embasamento. Então é importante que todo mundo que esteja fazendo essa reunião esteja na mesma linha de raciocínio, pelo menos para chegar numa solução, né? Não adianta você pegar, sei lá, vou pegar o porteiro para me ajudar, ele não está na tua atmosfera do que você precisa entregar para ele. De repente você numa reunião com o porteiro também não vai saber o que falar para ele. Então é bem importante, né? Isso até fica aí uma dica para você sempre estar com pessoas, né, do teu setor aí que estejam bem alinhadas com o objetivo que você quer solucionar com o brainstorming. E tem algumas dicas aqui para você enriquecer o brainstorming, né? É bem importante porque a gente acaba fazendo nossas reuniões aqui, né, nossos brainstorms, mas tem muitas coisas que eu acabei pesquisando e vendo que pode aprimorar muito mais isso, né? Eu acho que o brainstorming é intrínseco a questão de você ter que formar várias ideias e opções para no final você ver qual é a melhor e ir selecionando, assim. Eu acho que isso é muito legal. Então sempre é importante em brainstorms, em reuniões de tempestade de ideias, você focar em quantidade e não em qualidade. A ideia é que você tenha mais opções do que as melhores opções. As melhores opções vão vir naturalmente depois no final da reunião, né? Então é bem importante você ter várias opções para você esse leque aumentar de uma forma catastrófica, ter vários caminhos para você seguir, né? E não pode julgar, né, as ideias. Sim, que surge. Eu participei de um workshop uma vez e o cara ensinou a fazer como conduzir um brainstorm. E aí ele falou que a primeira regra é que as primeiras ideias não podem ser julgadas, porque para que todo mundo se sinta à vontade para dar novas ideias. Porque a partir de uma ideia esdrúxula surgem ideias aplicáveis, né? Aquela ideia que nasceu esdrúxula, ela realmente pode ser esdrúxula, ela sozinha não ia servir para muita coisa. Mas ela conectada na cabeça de outra pessoa, ela fez acender uma faísca para uma outra ideia que não teria nascido se não tivesse aquela ideia esdrúxula antes. Então é mais ou menos a ideia. Eu ia comentar isso mesmo, que até no começo o Lucas perguntou, né, se dá pra fazer um sozinho, mas eu acho muito legal essa ideia de fazer com mais pessoas, porque muitas vezes você vem com uma ideia, mas a ideia de outra pessoa da tua equipe faz você ter mais uma ideia e por aí vai, e aí aquelas ideias brutas elas vão se afunilando até que a gente consiga chegar num resultado final, e analisar esse processo criativo é muito divertido, eu acho também, né, você vê como que as ideias vão se formando a partir de várias ideias, isso é muito legal. E é aí que começa a se tornar essa chuva, né? Porque todo mundo começa a ficar mais criativo, com a mente mais aberta e mais tranquilo para esse debate, né? É bem legal mesmo. E a segunda dica que eu ia falar para enriquecer seu brainstorming era justamente o que vocês falaram aqui, que é evitar tecer críticas ou comentários negativos sobre qualquer coisa, né? É diferente de você debater uma ideia, mas você julgar ela de forma negativa. Isso vai fazer com que as pessoas tenham mais medo de continuar falando, né? Isso é mais para a reunião continuar de uma forma sadia, né? Continuando, né? É bem importante você sempre apreciar ideias fora do comum, né? Aquelas ideias meio, a gente nunca vai chegar lá, né? Mas é uma ideia, essas ideias que realmente vão inspirar caminhos que nunca foram pensados, né? Caminhos inéditos, caminhos surpreendentes que vão chegar numa solução extraordinária para o que você está querendo, né? Outro bom ponto aí é que no final da reunião ou durante a reunião você combinar ideias relevantes. Então você pega uma ideia boa em um aspecto do Bruno, por exemplo, uma ideia boa em outro aspecto da Grazi, por exemplo. E você, né, combina elas para tornar ideias ainda mais interessantes e completas, né? E durante a reunião é bem importante você também discutir como que essas ideias, né, essas soluções funcionariam em prática. Então você pensar um pouco além, né, e ver as opções no quadro, mas essa solução teria como realmente, né, ser colocada em prática. E não estou falando para você anular essas opções, mas esse pensamento de, né, que você ir mais além e começar a pensar o fluxo desse processo, de como que eu vou chegar lá, pode também te tornar novas, né, trazer novas ideias para você compartilhar com as pessoas, né. E é bem importante, como última
como última dica para enriquecer o brainstorming, periodicamente deixar bem claro para todo mundo que o brainstorming está causando efeitos na empresa, ele está realmente sendo útil. Isso vai fazer com que todo mundo acate essa cultura de pensar, de espalhar ideias em tudo que vai fazer, e isso é bem importante, né? Outro ponto que eu queria analisar com vocês aqui é que o brainstorming... Só queria fazer uma observação antes de você continuar. A voz do Leonardo parece uma voz de radialista, né? O bicho Não, dá pra enganar. Eu tô forçando minha voz aqui. Se eu começar a me empolgar, ela vai desafinar. Não, ela vai desafinar aqui daqui a pouco. Vou ficar parecendo o Pablo Vittar aqui. Certeza que ele pode gravar a introdução do novo Yardcast 2022. Welcome to Yardcast. Tem que ver, né, meu povo? Eu sou bossa, Povo, meu. Tá muito injusto. Mas um ponto que eu queria trazer para reflexão aqui com a mesa, né, é que o brainstorming parte de uma premissa que tem um problema que precisa ser solucionado, né, e a gente precisa resolver esse problema através dessa tempestade de ideias, né. Então, não tenta fazer uma análise negativa durante o brainstorming, porque está todo mundo no mesmo barco, né. Se não precisasse do brainstorming, se você já tivesse a ideia pronta, não precisaria estar fazendo ele. Então está todo mundo ali em busca de tentar resolver uma solução, né? O brainstorming também dá essa sensação, traz esse pensamento para o público comum, né? De que é algo desorganizado, né? De que todo mundo vai falando ideias, vai falando um monte de ideias, vai jogando ali algumas groselhas, né? E não chega a lugar nenhum. Mas, como já diria o poeta, né? Brainstorming não é bagunça, não. O brainstorming, ele pode ser feito de duas maneiras, né? O estruturado e o não estruturado, né? Então, o brainstorming estruturado, ele já é organizado em rodadas, né? É algo ali que já é um pouco mais esquematizado, né? Ali pelo líder da mesa, que vai conduzir ali as pessoas que estão tentando trazer ideias à tona, né, para solucionar um problema. E o não estruturado, né, ele pode parecer que não tem uma organização, né, mas ele é um modelo só que não define uma ordem para você colocar os insights e trazer as ideias, mas ele traz ali implicitamente uma organização. Então, acho que é isso. É isso aí. E, bom, tem aqui também uma relação para o que não fazer, né? É o que a gente já vinha falando, né? Eu anotei aqui, então acho importante falar que é não condenar a ideia dos outros, né? Ou uma coisa muito importante também é não interromper o fluxo criativo, né? Então vamos fazer uma reunião ali comendo ali, e daí nós estamos fazendo ali, né, e tal, e daqui a pouco, chegou o lanche, vamos parar tudo e vamos comer o lanche, tá? Eu acho que o fluxo criativo, para quem trabalha com atividade, sabe que você tem esses toques e você tem que permanecer até por um momento, porque quando isso esfria, demora muito para você esquentar a tua cabeça e ter ideias, né, mais ideias novamente. Então é bem importante você ter ir numa sala de reunião, ou estar todo mundo junto ali e terminar essa reunião, né, começar e terminar com ela, né. É bem importante também que o brainstorming ele não se torne uma palestra, né? Sempre tem no brainstorming aquele que fala mais, né? Então a ideia é que essa pessoa, você não tente explicar tudo e não deixe as pessoas falarem, né? Se tornar tipo palestrante ali, tá todo mundo errado e é isso, então esse cara não para mais de falar. A ideia é que todo mundo fale e não se torne uma palestra, ou seja, todo mundo está no mesmo barco, como o Léo falou, né? E ele falou alguns tipos de brainstorming, que é o estruturado e não estruturado, mas tem um específico que eu trouxe aqui hoje também, que é para você que de repente não quer fazer esse muito aberto, que começa de uma forma muito abrangente de ideias, que é o famoso análise de lacunas. A gente faz muito aqui no Yard, que é a gente, antes de começar o brainstorming, a gente pesquisa lacunas possíveis no nosso projeto, na nossa solução. Então a gente vai lá fazer uma série de pesquisas antes de ter essa reunião para entender aonde a gente pode apostar, né, antes de começar essa reunião. Então a gente vai definir alguns
requisitos antes dessa reunião. Por exemplo, eu quero anunciar tal coisa. Eu vou fazer uma série de pesquisas e vou entender qual produto ou qual lacuna que não está preenchida ou que eu posso preencher. Então, eu preciso de anunciar essa campanha para mulheres porque esse tipo de produto de repente não está sendo anunciado para mulheres, ou de repente em outra pesquisa você percebe que as pesquisas do Google mostram que tal coisa ainda não foi usada ou está sendo usada demais. E essas lacunas vão te dar pontos de referência para essa reunião. Então, você vai basicamente ter num quadro ali alguns requisitos para essa reunião, né, terminar. E existem outras formas, como o brainwriting, né, que é uma forma escrita, e existem outros modos de brainstorming que você pode fazer, você pode, né, dar uma pesquisada. Eu não vou citar todos no artigo, vou citar mais o da análise de lacunas, mas você acha aí pela internet. Basicamente era isso aí.